Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel. Segunda parte da Parashá Shlach, livro de Bamidbar, Números, capítulo 13, a partir do versículo 21. Espiões estão indo para verificar a terra de Israel. Eles têm a opção de ver a qualidade dessa terra que gera pessoas heroínas, pessoas heróis fortes, que não temem de inimigos, não precisam ter cerco nas cidades, terra produtiva que faz frutos grandes, águas boas e abundantes. E eles têm a opção de interpretar tudo de forma invertida e dizer que o povo de Israel não deve ir para Israel, não deve aceitar o presente que Deus promete, não deve confiar que Deus vai lhes conceder essa terra e derrotar os inimigos, os que estão morando ali. E eles estão com essa opção. E foram lá 10 espiões corrompidos e 2 com boas intenções. Eles entraram e passaram pela terra de Israel, pela terra desde o deserto até o litoral, e depois pelo litoral até a divisa norte. Quer dizer, estavam no canto leste do lado sul. Eles atravessaram do leste até o mar e depois foram ao norte pelo litoral. E um deles, Caleb, filho de Jefoné, uma pessoa de boa intenção, foi visitar a sepultura dos patriarcas em Hebron, se desviou do caminho dos outros, foi sozinho. E lá ele queria rezar para que ele realmente não se desvie da missão de Moshe e que interprete a terra de Israel de forma objetiva. Ele realmente conseguiu interpretar. Adiante vamos ver sua manifestação. Em Hebron residiam pessoas gigantes, Ahiman, Sheshai e Talmai, os filhos do gigante. Aqui não interpreta qual é o gigante. As pessoas grandes, temíveis. E Hebron, por mais que era rochosa, era boa e produtiva 7 vezes mais que Tzon, que é a melhor parte do Egito. Quanto mais ainda as partes não rochosas de Israel, você pode imaginar quão produtivas elas eram, mais que 7 vezes melhores do que qualquer lugar no Egito. Depois ele voltou para o encontro dos demais espiões. E eles foram até o local chamado o Rio do Cacho, Rio Eshkol é um cacho, e eles estavam já planejando, como vamos dizer, que povo estranho, que povo gigante, estranho, poderoso, que fruto estranho que essa terra faz frutos gigantes, e o povo também é gigante, isso é temeroso, nós não vamos conseguir derrotar eles. E por isso eles colheram dali. Moshe pediu para que trouxessem para eles frutos. Eles já estavam interpretando como vão usar os frutos para um pretexto de fazer o povo se revoltar. Então eles cortaram ali naquele lugar, na beira daquele córrego, rio, um cacho de uvas e um galho, um talo e um galho, e carregaram em cima de várias transversais, onde haviam 2 varas e 2 pessoas em cada extremidade. Então tinha ali 8 espiões carregando o cacho. E uma amostra das romãs e uma amostra dos figos. Cada pessoa, que o nono e o 10º espião mal intencionado carregavam essas frutas sozinhos. E o Rashi ainda chega e diz: você quer saber qual é o peso dessas frutas? Veja o peso que uma pessoa deles consiga carregar. Depois, quando entraram na terra de Israel, tiraram uma pedra, uma pessoa tirava uma pedra no meio do Rio Jordão e ergueu essa pedra no lugar chamado Gilgal. E os sábios pesaram aquelas pedras e chegaram à conclusão que cada pedra daquelas pesava 40 seim, uma cerca de 330 litros de peso. E sabemos que o peso que uma pessoa consegue erguer sobre o seu ombro sozinho não passa de 1/3
do peso que ele consegue suportar se outros carregam sobre ele. E aqui eles estavam juntos, os 8. Então você tem 8 vezes o peso do cacho, então seria mais que 2.500 quilos, litros, desconsiderando, e se for calcular o que o Kodashi diz aqui, que isso aqui só é um terço do peso que a pessoa suporta sozinha, então seria 3 vezes isso, quer dizer, aquele cacho pesaria uma coisa astronômica, algo em cerca de mais de 7.500 litros, carregado por 8 pessoas, que em condições normais conseguiriam levantar uma pedra de 330 quilos cada uma delas. Aquela romã, aquele figo, podiam ter pesado também esse peso, de 330 litros. Então, são situações extremas que é difícil nós entendermos. Mas algum ensinamento tem nisso aqui. Talvez que por mais heróis que eles fossem, se eles pudessem carregar aquela fruta, mesmo assim eles tinham medo das pessoas da terra. Quando a pessoa não quer, ela não aceita que ela tem um poder. E ali havia revolta, eles não queriam as leis de Deus. Como adiante, eles queriam usar o pretexto da terra ser não conquistável para assumir outra deidade, outra religião, outra forma de culto e não estar comprometido mais com as leis de Sinai. Aquele lugar foi denominado o córrego do cacho, por causa do cacho que foi cortado dali pelos filhos de Israel. E eles podiam ter caminhado lá muito mais de 40 dias, mas Deus fez um milagre para eles caminhar rapidamente, e com 40 dias estavam de volta. E foram até Moshe e Aaron e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, no lugar chamado Kadesh. E responderam a Moshe e a Aaron e depois a toda a congregação o que eles opinam, sua opinião sobre o veredito sobre a espionagem, e mostraram o fruto da terra. E contaram a ele, a Moshe, e disseram: viemos até a terra que você nos enviou. Tinham que envolver um pouco de mentira, de verdade naquela mentira que eles estavam colocando. Então tinha que elogiar um pouco também. Realmente ela é uma terra que jorra leite e mel, eis o fruto dela que é grande e bom. Porém, nada isso vale para nós, porque o povo que está ali é muito poderoso, cidades cercadas e muito gigantes, cidades fortificadas e grandes, e também vemos lá filhos dos homens gigantes, filhos de heróis, pessoas heroínas, pessoas heróis ali. Se for ver de forma positiva, o cerco mostra que o povo tem medo, mas eles interpretaram como se fosse inconquistável. Lembra aquele povo Amaleque que agrediu a vocês agrediu a nossos mais fragilizados quando saíram do Egito? Eis que estão ali Amalequitas. Amalequitas estão na terra do sul, Hitita, Jebusita e Emorita estão na montanha, o Canaanita está no litoral e na beira do rio Jordão, e o rio é um obstáculo natural que vai ser difícil de ultrapassar. Tudo isso torcendo o nariz, como se diz, dizendo que a terra de Israel não será facilmente conquistada. Caleb, aquele que foi rezar em Hebron para que tenha poder de negar o argumento dos outros, silenciou o povo com astúcia, silenciou também os outros espiões com astúcia. Ele começou a gritar e falar o seguinte: e é só isso que o filho de Amram, Moshe, nos fez? Quem escutou achou que ele ia somar aos demais e falar mal sobre Moshe. E como todo o povo estava já ficando enfurecido com Moshe, achando que ele estava levando eles a um lugar perigoso, a cabeça deles estava sendo feita de acordo com o discurso dos espiões, queriam ouvir mais alguma coisa contra Moshe. Então ele falou: e é só isso que Moshe nos fez? Quando todo mundo ficou quieto, o Caleb disse o seguinte: ele também rasgou o mar para nós, também fez cair a maná para nós, também fez surgirem as codornizes para nós. Mesmo que ele dizer de nós ordenar fazer escadas e subir para o céu, podemos subir lá
e temos sucesso em tudo que Ele nos ordenar. Vamos subir nessa terra e vamos conquistar ela e poderemos tomar conta dela, com o poder de Deus. E os outros homens que foram com ele, então, se levantaram sua voz e disseram: não conseguiremos tomar conta daquele povo, conquistar ele, porque esse povo é mais forte que nós e mais forte que nosso Deus. Aqui eles negaram a fé em Deus e o poder de Deus. E eles difamaram a terra que espionaram diante dos filhos de Israel e disseram: a terra que passamos nela é uma terra que as pessoas morrem facilmente. Onde que fomos lá, vimos sepultura, vimos enterros, sepulturas e luto. Na verdade, Deus tinha feito as mortes ocorrerem ali para que o povo não se dê conta que estão sendo observados por forasteiros. E esses mal agradecidos estavam usando isso como pretexto para dizer que a terra é doentio, faz as pessoas morrerem. E todo o povo que estamos lá são gigantes, homens gigantes. Que nem o Golias, que adiante do livro de Samuel diz que media mais que 6 cúbitos de altura. Ou seja, mais que 3 metros e pouco. Se for o nosso cúbito de hoje. O Midrash também diz que estava lá o justo Iov. Pela opinião que Iov era um justo entre as nações, então ele estava lá entre eles. E o mérito deles poderia ter protegido eles. E Deus fez ele morrer. E eles terem feito um grande luto sobre ele, enquanto os espiões passavam por lá e assim não se deram conta dos espiões. Tudo isso foi feito para o nosso benefício e eles interpretaram para negar a fé em Deus e negar a ordem divina de ir para a terra de Israel e conquistá-la. E seguem dizendo uma coisa curiosa. Ali vimos os Nefilim, os gigantes dos filhos do Rashi diz. O Rashi diz, quem são Nefilim? Gigantes, filhos de Shim, Hazai e Azael, que são seres que caíram do céu na geração de Enosh. A geração de Enosh era o início da idolatria, como diz no Maimônides. Eles começaram a servir aos signos. E o Midrash diz que 2 anjos, ou digamos assim, entre os anjos ali, entre os seres celestiais, havia uma crítica sobre esses seres terrestres que não servem a Deus. Então Deus mostrou para eles que eles não são melhores. Pegou 2 amostras de espíritos celestiais, colocou eles numa tentação terrestre, eles se incorporaram em corpos físicos, chamados Shim, Hazai e Azael, e eles se corromperam tanto quanto e ainda mais do que os terrestres, diante das tentações terrestres. E deles havia descendentes, pelo que o Rashi diz, que estavam lá entre aqueles povos de Canaã, que também eram povos corruptos com questões familiares, de relacionamento, que isso é a causa que a terra cospe, quem não se conduz corretamente com a moral de pureza nos relacionamentos familiares progenitores, acaba a terra de Israel cuspindo ele, assim como cuspiu aqueles povos que estavam antes. De qualquer maneira, esses aí de alguma maneira sobreviveram ao dilúvio. Eu não sei explicar realmente, temos que procurar os comentários mais profundos, mas o Rashi diz: estavam lá gigantes que sobreviveram ao dilúvio e eram gigantes. E eles nos olhavam e diziam: que homenzinhos pequenos que nem formigas, que nem gafanhotos. E nós também sentíamos que nem gafanhotos diante deles, pelo tamanho. Gigantes que fazem sombra, que o sol parece uma joia pingente do lado do seu pescoço. Assim disseram os espiões. E todo o povo, quer dizer, vários tribunais ali, várias lideranças, acreditaram que os espiões, choraram, ergueram sua voz e choraram o povo naquela noite. O Midrash diz que é 9 de Av, noite que foi decretada para nós termos um choro para várias gerações. Naquela noite houve esse pecado e depois houveram uma fragilidade no povo judeu adiante, onde houveram várias desgraças naquela noite, destruição dos templos e outras coisas. E o povo chegou reclamando e contestando Moshe e Aaron, e disseram a eles, toda a congregação: tomara que seria melhor nós ter tido mortos na terra do Egito
ou ao menos nesse deserto? Por que que Deus está nos trazendo para essa terra para morrer a fio de espada e nossas mulheres e nossos filhos serem rechaçados, desprezados? Não é melhor para nós voltarmos ao Egito? E depois falaram o seguinte, falaram a cada qual para seu semelhante: vamos nomear um novo rei, que não seja Moisés, vamos nomear outra deidade, quer dizer, vamos assumir um ídolo do tipo egípcio e vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o hábito egípcio. Moshe e Arão se prostraram, então, com o rosto no chão, diante de toda a congregação dos filhos de Israel. Josué, Yoshua, Binun e Caleb, filho de Efuné, dos espiões que não se corromperam, rasgaram suas roupas. Por ter ouvido o desprezo a Deus. Quando se ouve desprezo a Deus, deve-se enlutar. Rasgar as roupas é um gesto de luto. E disseram, proclamaram para toda a congregação: a terra que passamos nela é uma terra muito, muito boa. Amanhã vai seguir a continuação da proclamação. Até aqui a porção dessa segunda-feira.